Olá, amados e ungidos, povo de Deus. Estamos aqui com o segundo episódio deste podcast incrível que tá vindo lá da Casa do Amor. Isso mesmo, a Casa do Amor tá com um podcast para você ficar inteirado por todos os assuntos. E hoje a gente vai abordar outras coisas também incríveis. A gente vai falar sobre vida no espírito, a gente vai falar sobre poder de Deus, sobre unção, sobre propósito e sobre o amor, que é o que nos traz aqui, né? Então vamos lá, vamos começar já com os meus convidados, apóstolo Adilson Freire e apóstola Sara Freire. É uma honra, é um imenso prazer poder estar aqui com vocês hoje, recebendo vocês. E já tenho várias perguntas para fazer para vocês dois, amém? Amém. Amém. Gente, vocês vão me ver aqui sempre, né? Todo episódio, porque normal. Mas que bom estarmos aqui de novo, agora com a minha esposa, né? Pra gente conversar mais um pouco. E tirar dúvidas, e rir, e chorar, se for necessário. O Espírito Santo tá aqui. Isso mesmo, a gente sempre vai estar juntinhos, né, pra gente debater sobre esses assuntos, é bem interessante. Mas eu já quero, apóstola Sara, que você já me conte aí, como que foi que vocês se conheceram? Acho que todo mundo tem esse, né, essa curiosidadezinha, qual foi, assim, o estalo, assim, que te apresentou, apóstola Adilson? Gente, eu não esperava conhecer esse homem. Eu vinha de um relacionamento que tinha me machucado muito, né? E eu era uma mulher super ferida, super frustrada e machucada. E entrei na faculdade nesse período. Lá na faculdade eu conheci o atual apóstolo Adilson, né? O E amadinho. eu jamais poderia imaginar o que Deus iria fazer ali naquele lugar. E foi lá na faculdade que eu o conheci. E desde esse início, desde a faculdade, desde esse período, eu já percebi nele uma pessoa diferente, né? Ele não tinha segundas intenções, ele Hum. queria realmente ser meu amigo e queria que eu fosse amiga de Deus, né? Então, o estalo e o que foi diferente desde a amizade foi isso, porque é que eu percebia, eu via que ele realmente levava Jesus a sério e queria que eu levasse também. Então, foi isso que me aproximou dele quando a gente se conheceu. Menina, eu chegava na faculdade, era meu campo missionário. Incrível Eu não ia isso. pra ali pra estudar, tanto que a gente fazia serviço social. Gente, pra quem faz faculdade, você é um cristão, Karl Marx, esse negócio todo é... É, e você é E, muito intuitivo, você é e eu, muito e eu, tipo, objetivo. e eu, tipo essas assim, coisas. eu fui pra faculdade que eu pensei, não, eu quero ajudar as pessoas, vou ser um assistente social. Mas deu tudo errado, entre aspas, né? Plano de Deus. Eu ia pra lá e era meu campo missionário, então eu chegava cedo, eu ungia as cadeiras, eu escrevia versículo no quadro, porque eu disse, não, eu tenho que ganhar vidas aqui. Quando eu vi Sara, primeira, assim, que eu atentei que Sara existia, porque eu sou meio, né, não olho muito pra vida. Um dia eu cheguei na faculdade e Sara tava chorando na frente da faculdade. Porque esse menino tinha ido lá tentar reatar o namoro, e ela era muito ferida. E eu olhei e eu tive compaixão. Mas foi uma compaixão espiritual mesmo. Eu disse, meu Deus, Como uma vida, né? Como o uma... que é que essa tá levando essa menina tá nesse desespero, chorando aqui, pagando esse mico, chorando na frente de todo mundo? Porque era na frente mesmo da faculdade. Então, dali eu procurei me aproximar, não porque eu queria algo, eu queria ganhar ela pra Jesus. É o que eu sempre falo, né? Passou do meu lado, entrou no meu discipulado. Já ganha. Então, eu já queria trazer ela pra Cristo. Sim. Então, ali a gente se conheceu. Só que aí, o que é mais sobrenatural, agora vai pra minha parte, né? Que eu sei que você vai perguntar, já vou adiantando. O que é mais sobrenatural? Porque eu já sabia que eu já era um líder cristão, eu já ministrava louvor, e Deus já tinha me dito que não queria que eu fizesse mais faculdade. Só que aquela crise dos 20 e poucos, Sim. todo Foi mundo já difícil passou. pra você aceitar Não, essa foi não, questão? porque eu sou obediente a Deus, eu confio. Mas Olha aí assim, a dica, viu? pra mim não foi. Tem gente que tem mais dificuldade, eu confiei. Só que chegou um dado momento que eu disse, meu Deus, não tenho nada, não tenho carro, não tenho teto, se ficar comigo é porque ele gosta. Tipo, não tinha nada. Aí eu disse, meu Deus do céu, como é que vai ser a minha vida? Aí aí era domingo de manhã, eu pedi ao Senhor, eu quero ir pra faculdade, me deixa pra faculdade, eu preciso ganhar dinheiro. Né? Não tenho Meu nada. Deus. Eu tava orando na minha cama, assim, ajoelhado na cama, porque eu sou magrelo, minha gente. Então o joelho no chão dói. Eu oro em cima da cama. Fica a dica. Então orando em cima da cama. E eu tava assistindo o culto na internet, o culto de Lagoinha, que era em Belo Horizonte na Sim. época. E Ana Paula Valadão tava ministrando novo óleo diante do trono. De novo. Diante do trono. Na Mais minha uma vida, vez. né? E ela começou a ministrar, ela falou, tem uma pessoa em casa que está orando, pedindo pra Deus abrir as portas da faculdade. Assim diz o Senhor. Ainda em setembro, as portas da faculdade serão Meu abertas pra você. Deus. Eu tomei aquela palavra pra mim.
Não sabia como, não tinha dinheiro, não tinha ninguém para investir em mim. Uma amiga minha que também se chamava Sara, falou, olha, eu vou fazer minha matrícula na faculdade naquela semana. Vamos comigo? Bora. Fui com ela pra faculdade. Quando eu cheguei na faculdade, quem era o reitor da faculdade? O meu primeiro pastor, quando eu me converti lá atrás. Quanto propósito em Aí ele olhou pra mim e fez, sua história. Dido, meu apelido, né? Dido, como é que você tá, tal. Veio fazer sua matrícula. Eu fiz, não tenho dinheiro. Ele fez, pega essa prova, faça a sua prova. Se você tiver uma boa nota, a gente dá uma bolsa, 100%. E eu fiz a prova, resumindo a história. Eu fiz aquela prova, entrei na faculdade com bolsa 100%. No dia 3 de setembro, eu estava na sala de aula. Quem estava na sala de aula? Apóstolo O Sara. propósito era a gente se conhecer. Amiga Sara. Era só a gente se conhecer, porque a gente se conheceu. 6 meses depois, eu disse, tchau, isso aqui não é pra mim não, isso aqui é pra doido, eu vou ver o chamado. E estamos aqui até hoje. Foi Deus purinho na terra, é aplicado. Então, nesse caso, você acredita que Deus, ele não vai unir as pessoas, mas ele une o propósito. Em nenhum propósito. É engraçado, né? Porque até pra eu começar a namorar com Sara, eu fiz um teste com Deus, eu fiz uma prova com Deus. Fica a Deus, dica. se for a mulher da minha aliança, se for ela que eu tenho que casar, o Senhor vai batizar uma pessoa com o Espírito Santo. A gente ia pra uma vigília. Era uma vigília? A gente era o quê? Não, era um final de semana, uma casa de Eu sou praia. intencional também, porque a gente tem que ajudar o Senhor, né? Eu já era líder, eu fiz, gente, vamos fazer um renovo na praia. Aí a gente foi todo mundo pra praia, lá pra Pirangi, pra casa de praia. Aí fui eu, a líder de Sara, que na época a Sara tinha uma líder que era uma amiga minha, e eu sempre ganhei muita mulher pra Jesus. Então, qual era o meu acordo? As mulheres que eu ganhar pra Jesus, tu fica com elas, Bárbara, e os homens que você ganhar, você me entrega. Porque naquela época o homem discipulava homem, mulher discipulava mulher. E aí a gente foi pra praia, a minha célula e a célula de Bárbara. Orar, buscar a Deus. E nesse dia eu fiz uma prova. Eu fiz, Senhor, se for da tua vontade, se Sara for a mulher da minha aliança, porque todo mundo começou a dizer, menina, Sara gosta de tu. Não sei o que, não sei o que lá. Eu dizia, que conversa, né? Aquele negócio todo. Só que aí depois eu comecei a observar e eu ia dando meio que missões a ela. Ela não percebia, mas dava missão, tipo assim, não vou conseguir ir pra célula hoje. Para o discipulado com fulano, porque eu já sabia que ia ser pastor. Eu disse, não, se eu vou ser pastor, ela tem que ser pastora. Então vamos ver se ela dá conta do recado. Então eu ficava dando algumas missões a ela. E ela foi sendo aprovada nos meus critérios. Tenham critérios, não queiram qualquer pessoa. Eu tinha critérios. Tinha que ser assim, tinha que ser assim, tinha que ser assado. Né? E aí nesse dia a gente foi pra essa célula, resumindo a história, começamos a orar. E todo mundo orou, foi aquele mover, só que na minha cabeça nada tinha acontecido. Aí a gente faz aquilo que a gente sempre faz até hoje na igreja, né? Vamos de feedback, o que é que Deus falou com você? Aí eu falei, aí cada um foi dizendo essa, falou, eu queria falar uma coisa. Aí, eu queria muito, não sei o quê. Deus não só batizou uma pessoa com o Espírito Santo, Deus batizou ela com o Espírito Santo. Então foi a E eu falei pra Deus, eu não quero 3 pessoas, nem 2. Eu quero que seja uma pessoa pra eu saber que foi o Senhor. E foi exatamente ela. Ela foi batizada com o Espírito Santo. Então, daquele dia eu já sabia que era ela. Mas não pedi ele namoro naquele dia. Teve um processo, ainda que fui testando, né? Porque tinha algumas coisas. Eu queria que a família dela gostasse de mim. Olha, uma das provas que eu botei a Deus foi: eu quero que a família dela me ame como um filho. Porque a outra menina que eu tinha sido noivo antes dela era um inferno. A família dela não gostava de mim. Porque eu sempre fui muito intenso espiritualmente. Então, não é todo mundo que entende isso. Né? Coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então a família dela não gostava de mim, a minha família não gostava dela. Eu disse, nunca mais na minha vida eu quero me envolver com alguém que a família não aprova, porque você não se casa só com a pessoa, você casa com a família. Sim. Todo aquele pacote vem junto. Então uma das provas foi, eu quero que o pai, a família me ame. Então, meu sogro, minha sogra, eles me tratam. Meu sogro é do tipo assim, eu queria água de coco. Ele sai caladinho, compra água de coco e volta. E ele me chama de irmão, né? Irmão. Então, aquilo que era crítica pra outra família, pra eles era bênção. Tipo, o fato de eu ser cristão e amar Jesus e querer tararará. Enfim, meus cunhados, eles são meus melhores. Um dos meus cunhados tem um que é pastor e tem um que é um dos meus melhores amigos. Que a gente conversa sobre tudo. Né? Ai, gente, tô cansado. Cara, ele faz massagem, sabe? Então, nós somos uma família, graças a Deus. E veio o fruto disso, né? Dessa obediência ao Senhor. Apóstola, e assim, você como uma mulher de Deus, que quem te conhece sabe a mulher incrível que você é, um exemplo para as mulheres casadas, mulheres solteiras, ter você como amiga é incrível. Por que eu não tive essa apresentação toda? Pra gente, deixa ele. Conta pra gente, como foi que você identificou que o apóstolo, naquele tempo, só o Adilson, você disse assim, não, esse é a pessoa pra mim casar. Vocês não tiveram nada, né? A história de vocês foi muito bonita. Primeiramente, que era um gato. Ai, meu Deus, é Gente, muito poder. Foca nesse roxinho.
Não tem como se afastar. Tirando toda essa beleza deslumbrante que o nosso Sim. apóstolo tem, incrivelmente, qual foi o momento que você teve aquele despertar, que Deus ele testificou no seu coração que era, sim, parte do seu propósito, estar com ele? Foi quando eu percebi que ele realmente levava Jesus a sério. Ele amava Jesus acima de todas as coisas. Fica a Esse dica, viu, homem meninas? chegava na faculdade e levava a Bíblia dentro do caderno. Ele não estudava nada, gente. Incrivelmente, ele tirava notas altíssimas. A gente ralando, estudando, Poder de e Deus. ele chegava lá, era unção já. Sabia de tudo e fazia tudo, mas o que ele mais fazia e que ele ia intencionalmente para a faculdade fazer era pregar o evangelho. E batia a boca com os professores, defendendo a fé dele. E eu achava ele super ousado, né? E durante nosso período de amizade, as nossas conversas não eram sobre outra coisa, era sobre vidas. Eu saía com ele, sentava com ele, não, porque meus discípulos. Não, porque Oh, Jesus. glória. Não, porque a igreja. E eu vindo já de um berço evangélico, né, cristão, eu nunca havia conhecido alguém que realmente levava Jesus a sério. Dizia, esse é crente de verdade. Eu não conheci ninguém assim, não. Vivi anos na igreja e nunca conheci ninguém assim. Então, isso me despertou para começar a olhar para ele diferente, né? Porque eu já tinha me frustrado antes. Então, o que eu mais pensava e falava, dizia, não, não. Se for para ter um dia que quando eu conheci ele, eu não queria relacionamento. Uma vez a gente saiu e ele me perguntou assim, você tem sonho de casar? E eu disse, não, não Eita, tenho. glória. Não Jesus quero. transforma, Não Jesus pensava em transforma. relacionamento. Mas o que me despertou em olhar para ele diferente foi ver que ele era um homem sério, que levava Deus a sério e que isso era a vida dele. Então eu dizia, não, esse é um homem que realmente, se um dia tiver de acontecer ou acontecer algo, né, as coisas forem andando entre a gente, fluindo, Amém. é alguém que eu posso olhar e dizer, não, vai ser alguém que vai me respaldar, porque ele ama o Senhor. Amém. Isso já fica até de conselho, né, para todas as pessoas, todas as mulheres Sim. hoje, tem muitas mulheres sofridas com traumas. Isso já fica de conselho para você, mulher que quer encontrar um príncipe da sua vida. Fica aí de dica. Ele precisa primeiro amar a Cristo, né? Na Isso. verdade, tudo que ele precisa é amar a Cristo. Porque se ele amar a Cristo, ele vai ser um bom provedor. Ele vai ser um bom marido. Ele vai ser um bom filho. Uma vez, eu vi um testemunho, eu trouxe isso pra minha vida. E a gente fala muito isso na nossa casa, né? O que é que mantém Sara? Sara era muito ciumenta, porque ela foi muito traída, né? Aquele negócio todo. E era um inferno. Um dia eu me estressei, porque eu já vivendo em santidade, crente, eu disse, olha, eu não vou pagar a conta de um problema que eu não gerei. Posicionamento. Você vá-se embora, se tratar, ou então a gente não casa. Eu sempre fui muito firme, né? Assim, eu não queria aquele problema pra mim. E hoje, quando a gente olha pra trás, ela sempre fala assim, que a gente não tem esse conflito. Sara tá mexendo no celular aqui, eu não vou olhar com quem ela tá falando. Sara nunca pega no celular, nunca pega. Só se for necessidade, óbvio, né? Sim. Mas não tem, deixa eu ver com quem você tá falando. Por quê? Ela falou uma coisa uma vez e aquilo me tocou. Falei, eu confio em você porque eu sei que você ama o Senhor. Então você vai ser fiel a Isso é mim muito forte. porque você ama Jesus. Não é porque você não vai achar nenhuma outra mulher atraente ou nenhuma outra mulher bonita. Mas você ama o Senhor e por você amar o Senhor, você não vai querer pecar contra Ele. Sim. E por não querer pecar contra Ele, naturalmente você vai ser fiel à minha aliança. Né? A aliança que nós temos um com o outro. Então, se você quer uma dica, mulher, homem, de escolher alguém com quem casar, escolha quem ama Jesus. Mais do que ama você. Porque assim, vai ter sempre alguém mais bonito. A gente sempre fala isso, né? Culto de casal. Vai ter sempre alguém mais bonito, sempre vai ter alguém mais atraente. Vai ter alguém mais rico. Vai ter sempre inúmeras opções. O que faz você permanecer com alguém? O amor ao Senhor. Então eu amo o Senhor, você é fiel a essa aliança. Não tem outra opção pra mim. Né? Ainda que você possa ser tentado aqui ou ali, não, Senhor, eu te amo, me ajuda. E a gente é muito transparente também um com o outro. A gente fala o que é que falar. Ó, tô atraído aqui, me ajuda aqui em oração, tô sendo tentado nessa área, me ajude. Né? Porque nós somos humanos, não existe perfeição. Existe uma intencionalidade de você agradar o Senhor. Nas suas relações, inclusive. Já pegando esse gancho aí de aliança que vocês falaram, qual foi o momento, vocês identificaram o propósito, vocês perceberam que tinha um propósito com os dois e vocês perceberam isso. Qual foi o momento em que vocês firmaram essa aliança com Deus e com vocês? Pode falar. Ah, eu não sei não, menina. Foi tantos episódios, espera ainda. Eu acho que teve esse episódio marcante. Agora, assim, eu acho que às vezes a gente protela muito. Igual, por isso que eu sou o apóstolo casamenteiro, né? É porque
Talvez eu deveria ter começado antes com Sara, mas tudo tem seu tempo. Mas porque a gente também espiritualizava muito. A gente ia para um congresso em Sumaré. E eu dizia assim na minha cabeça, não, quando a gente for pro congresso, lá, top, aí eu vou dizer a ela. E terminou que a gente foi pagando o congresso, o cara que ia fazer a caravana roubou todo mundo. A gente não foi. A gente já começou na prova. Roubou. Esse céu satanás. Não, terminou que a gente não foi mais. Aí, tá, então, eu vou esperar o tempo de Deus. Aí sabe qual foi o tempo de Deus? Onde a gente tava andando na rua. Aí tinha um casal de amigos da gente que também, que o cara falou pra ela, fez, quer saber? Tô aqui, já tô nesse momento. Me ajoelhei e fez, Sara, eu não pedi Sara pra namorar, eu já pedi Sara pra casar comigo. É assim, instantâneo. Porque assim, não, crente não namora pra ver se dá certo. Ele sempre muito objetivo, né, nas coisas. é. ali. Eu me ajoelhei, nessa mulher se tremia tanto. Oh, meu Deus. Eu falei, vou ficar viúva antes de casar. Mas aí, dali, eu já sabia que eu ia casar com ela. Então ela já começou atrás de... Sem trabalho, sem nada, de envolver... Procurar coisa pra casamento. Então a gente passava horas conversando no WhatsApp sobre a reforma que a gente ia fazer no nosso apartamento. Que a gente ganhou um apartamento dos pais dela. Uhum, Que depois a gente abriu mão legal. pro ministério, né? Mas o espelho que a gente ia botar na parede. A gente ficava horas conversando. Agora perguntar com que dinheiro que a gente tinha. Nenhum. Só a fé. Só a fé. Só a fé. E algo que eu falo, né, também, e fica aí, você falou sobre as meninas que estão aí querendo namorar, encontrar o seu príncipe encantado. Inclusive, a gente vai fazer um episódio, né? Fica ligado que a gente vai fazer um episódio muito importante sobre esse assunto. Eu acho que hoje... Emocional. Defraudação emocional. Hoje as vidas são muito atacadas nesse ponto. Sim. Pode continuar. Eu sempre digo, né, que às vezes as mulheres que têm... Geralmente a mulher ela é mais carente emocionalmente falando, né? Sim. E ela geralmente já cresce com esse senso de que, eu quero ter uma família, eu quero casar. E fica tentando escolher. E é por isso que muitas vezes a gente, tentando achar o homem perfeito, vai se frustrando, passa por relacionamentos, sofre, né? E nesse período que eu voltei para Jesus, que ele me trouxe de volta, porque quando eu o conheci, eu estava afastado do evangelho. E quando eu voltei para Jesus, eu voltei de verdade. Comecei a levar Jesus a sério, porque eu via que ele levava Jesus a Não, sério. para estar Dessa com ele, vez- tinha que estar levando Jesus a E sério. eu disse, não, dessa vez eu vou levar Jesus a sério, enquanto amigos ainda, né? Então, eu abri mão de muitas coisas, né? A gente já falou no episódio passado sobre renúncias, e eu tive que renunciar a muitas coisas, e eu decidi renunciar. E quando eu comecei a me interessar por ele, né? E ele, como eu disse, ele já era alguém há muitos anos na igreja. Ali na casa da amiga da gente, essa mesma amiga, ela foi, aí foi dormir lá, todo mundo, né? Meio boy, adolescente. Aí aí tu não fica com ninguém, não. Perguntando por que tu não ficava. É? Porque eu tinha feito um voto de só beijar no altar. Eu e Sara, a gente namorou 7 anos em santidade. A gente só beijou no altar. Isso é muito... Eu tinha feito um voto com Deus, né? Esse voto aqui de santidade. E esse Deus só vou beijar no altar. E quando a gente comentando sobre isso, a gente ainda era amigo. Aí ela fez, aí tu não fica com ninguém. Pra o mundo, é tipo assim, É impossível, não né? fica, é impossível, né? Eu já levei nome de gay, de tudo, nem me importo. Sim. Porque você realmente, você se posiciona na santidade do Senhor. E aí, Sara, tu não fica com ninguém. Tipo assim, pra você assim, depende, você quer. Se você quiser. Aí eu bem que ele aqui, não fico. Essa não murchou. Não. Foi graça. Isso é o posicionamento de um homem Sim. de Deus, né? Ele se E- posicionar. Isso. E nesse período você estava sondando, né? Eu não queria nada. Uhum. Mas aí, quando eu realmente me aprofundei no meu relacionamento com Deus, fiz as renúncias que eu tive que fazer, renunciei trabalho, amizades, enfim. Realmente levei Jesus a sério. Eu já não pensava mais nessa área, já não sofria mais. Eu dizia, quando for o tempo de Deus, se Ele quiser, vai ser. Né? E quando eu conheci ele já super... A gente era de uma igreja grande, ele super popular, ministro de louvor. E eu cheguei lá, tipo, eu dizia, quem sou eu no jogo dessa igreja? Ele nunca vai olhar pra mim. Olha quantas pessoas, quantas mulheres tem em volta dele, né? Eu dizia, então, vou ficar na minha, vou ficar tranquila, não vou me desesperar, porque as meninas sofrem muito porque se desesperam, aí faz besteira. E eu decidi fazer certo dessa vez. Eu disse, eu não vou ficar louca. Vou Isso é viver a minha isso. vida e... nesse período foi quando ele disse que ia me testando, eu ia ajudando ele no Sim. ministério, comecei a me envolver na igreja e fui viver a minha vida com Deus. E aí eu dizia para o Senhor, né? Ele fez esses testes e eu dizia, Deus, quando eu comecei realmente a perceber, entender que eu estava realmente gostando dele, apaixonada por ele, eu dizia, se tiver que ser só o Senhor e eu não vou falar nada, o Senhor vai ser através dele, porque eu não vou atrás, né? Dica: nunca a mulher toma iniciativa. Não é machismo, não, gente.
Se o homem não é homem pra tomar iniciativa, ele não é homem pra mais nada. Aí você vai querer casar com Olha, banana que pega o não, conselho. não chega nem perto de você, pelo amor de Deus, minha filha. Pega o conselho, viu, meninas? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, assim, a gente fez essa introdução para falar Não foi sobre introdução, né? vida no espírito. Porque foi um pedacinho, né? A gente vai falar hoje sobre vida no espírito. E para que as pessoas elas pudessem entender como vocês chegaram até esse ambiente de vida no espírito, esse momento de vida no espírito. Vocês sempre caminharam em santidade, né? O apóstolo Adilson, ele já contou no outro episódio que ele sempre busca caminhar em santidade. E falando sobre vida no espírito, que é o assunto que a gente vai abordar hoje. Como que a gente pode manter essa caminhada na vida, da vida no espírito? Qual é a maneira hoje mais eficaz que funciona para que a gente mantenha a vida no espírito? Quer responder? Pode responder. Já que a gente tá falando sobre relacionamento e propósito antes, eu acho que um dos pilares também é escolher bem as suas alianças. Importante. A fé vem pelo ouvir, a falta de fé também vem pelo ouvir. Eu tenho uma responsabilidade, uma frase que eu digo uma frase que eu sempre digo, eu tenho uma responsabilidade com o meu coração. Né? Eu guardo o meu coração. A Bíblia fala, acima de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Então, eu não escuto qualquer coisa. Eu não me sento em qualquer mesa. Não que eu me ache melhor do que as pessoas. Não é isso. A gente senta em qualquer mesa para evangelizar, para cuidar. Mas para comungar, para ter comunhão, eu sou muito zeloso de onde eu estou. Eu não coloco qualquer coisa diante dos meus olhos. Eu não coloco qualquer coisa diante dos meus ouvidos. Porque eu tenho uma aliança com o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim. Né? Eu sou o templo do Espírito Santo. Então, o que é que você está colocando para o Espírito Santo ver? O que é que você está colocando para o Espírito Santo ouvir? Então, a aliança nas relações com Deus e com as pessoas é o que faz você viver no Espírito. Por quê? Eu tô aqui. Tem gente que fala muito isso, né? Sim. Uma pergunta. Após você é contra as pessoas ouvirem música secular? Sou. Não porque eu acho que seja um pecado mortal. Mas se eu posso me encher do Espírito, a Bíblia fala que quando a gente adora, a gente se enche do Espírito, né? Se eu posso me encher do Espírito, para que eu vou estar ouvindo outra canção que eu não sei nem quem foi que influenciou ali? Às vezes as pessoas falam, mas é uma canção de amor. Mas qual foi o espírito por trás daquela canção? Às vezes o cara compôs para amante. Uhum. Aí você pega aquela influência diabólica, de adultério, e traz pro seu relacionamento. Aí depois você não sabe, porque seu relacionamento tá todo detonado. Então assim, eu prefiro pecar pelo excesso de zelo. Eu prefiro chegar naquele dia e dizer assim, meu filho, você podia ter ouvido? Do que dizer assim, você sabia que não podia ter ouvido, por que você tá ouvindo? Né? Porque o mundo espiritual, ele é real. Então, eu tenho um compromisso com o meu coração, com o que desce pro meu coração. Pensamentos geram sentimentos. Sentimentos geram atitudes e atitudes geram consequências. Então, eu tenho muito cuidado com isso. Com o que entra, com o que eu escuto. Já sai de cinema, porque eu não gostava do filme. O filme ninguém me avisou que aquele filme tinha nudez. Eu fui lá e reclamei na portaria, porque ninguém tinha... Eu sou esse tipo de pessoa, porque eu tenho um compromisso. Eu falei, olha, eu sou cristão, né? Então, tanto que hoje eu não assisto nada se alguém não me indicar, assim. É tranquilo. Porque, de fato, gente, se a gente não tiver uma aliança com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, com os nossos sentimentos, quando pensa que não, você tá longe e você nem percebeu que tá longe. E falando sobre aliança, apóstolo, você falou também que você, muito novo, você tinha um ambiente. No outro episódio, quem não assistiu ainda pode assistir. Ele relata sobre o ambiente que ele estava até influenciado, né? As pessoas oravam por você naquele ambiente e você não sabia. Eu tinha ódio de crente, né? Você tinha ódio de... Conta pra gente. Porque eu achava um absurdo a pessoa não querer ficar, gente, num mundo desse. Eu achava absurdo a pessoa querer casar. Gente, como é que você quer passar o resto da vida com a pessoa só? Era outra pessoa. Por isso que a Bíblia fala que a gente nasce de novo, né? Sim. Era uma outra pessoa, completamente. Meu irmão foi a primeira pessoa a se converter em casa, né? Assim, se converter. Só que ele não tinha muita sabedoria, por isso que eu tinha tanta raiva também. Então, eu pegava a carne do prato dele enquanto ele tava orando na refeição e eu jogava pro cachorro. Era o demônio. Mas aí Deus fez... Só ele. Oh, glória. Só que meu irmão, quando casou, ele pediu pra Deus salvar alguém na casa pra continuar o processo, né? De salvação na minha família. Então, aí eu vim logo depois. Não sei, tu tava falando que já me perdi. Sobre as alianças. Sim, na escola, tarará. Não lembro, minha filha. Vou recapitular pra você. Já tô aqui só Deus, minha gente. O ambiente que você vive é um ambiente que te influencia. Sim. E hoje muitas pessoas, como você falou sobre música, você falou sobre amizade, sobre o que a gente vê, o que a gente pode ver. Então, se o ambiente ele nos influencia, ele gera alianças. Eu posso gerar alianças com essas coisas. Conexões no espírito, né? A gente pode, na verdade, conexões na alma. E essas conexões... Eu tenho sido muito chato, pode ser uma loucura, mas eu tenho sido muito chato com a frase que o povo tá falando muito agora, que é tamo junto. Que tamo junto é nós estamos juntos pra tudo.
Só que você É algo muito sério. tá liberando verbalmente que o mundo espiritual se move pelo som. Tô junto, tô com você pra sempre. Tamo junto até que ponto? Até que ponto? Até As que- alianças, elas acontecem. Então, existem alianças que são firmadas entre amigos. Eu vi um testemunho, e eu acho tão forte esse testemunho, de um cara que ele se aliançou com a árvore, na inocência, né? Sim. Ó, enquanto você crescer, eu vou crescer na minha vida. E aquela árvore foi crescendo, ele verbalizou aquilo, a árvore foi crescendo. Até que chegou um tempo que a árvore começou a morrer. Né? A árvore começou a morrer. E ele começou a ficar doente, e ninguém descobriu o porquê daquela doença. Foi aquela aliança verbalizada. Então, as alianças, elas acontecem ali a todo tempo. O mundo espiritual se move por alianças. A gente pode não perceber, mas você vem trabalhar em algum canto, você faz um quê? Um contrato. Tá se aliançando com aquela pessoa. Né? Você, até para os lugares. Então, eu sou muito zeloso. Sempre fui. Lugar onde eu ia trabalhar, Sim. quem eram os meus amigos, quem eram as pessoas que estariam comigo, quem eram... Pronto, quando a gente foi começar o projeto, né, do Amor Talks, tinha ali opções de lugares. Eu falei, assim, escolhe o lugar, escolhe a equipe, escolhe... Viu, meninas? Vocês são resposta de oração. Escolhe as pessoas que vão estar ali, porque a gente quer ter liberdade para falar do teu espírito. Sim. Então, a gente não quer estar em qualquer lugar. Tudo nesse mundo é aliança. Não tem como, gente, você não faz nada fora de aliança. Então, o ambiente que você frequenta, as pessoas que você anda, o que você escuta, o que você assiste, tudo isso vai lhe ministrar e vai lhe ligar a algo. A gente tem que ter muito cuidado com isso. E entrando nesse assunto que vocês estavam falando, apóstola Sara, eu já quero abordar também outro tema, que é sobre obediência à autoridade espiritual. Como que a gente pode aplicar a obediência e a autoridade espiritual dentro de um ambiente que esse ambiente me tira do foco de Cristo? Ou seja, como é que eu posso dizer? Aquele ambiente, ele tá me influenciando a não ter a obediência e como eu posso usar a autoridade espiritual? Eu acho que parte do princípio da aliança, né? Se você tem uma aliança com aquela pessoa, você, independente do ambiente que você esteja inserido, se alguém fala mal daquela pessoa, do seu pastor, do seu líder, do seu chefe, enfim, qualquer nível de aliança que seja, você deve defender, né, aquela aliança, você deve respeitar aquela aliança. E o que acontece assim no mundo espiritual quando eu obedeço e quando eu uso a autoridade que Cristo me deu? Quando nós obedecemos, né, quando nós usamos essa autoridade, eu acredito que o Espírito Santo, ele nos capacita ainda mais para ter respaldo, né, para se mover sobre aquilo ali, naquele lugar, naquele ambiente. Você se torna alguém respeitado, né? As pessoas, eles podem valorizar ainda mais você pela sua postura de obediência. Sim. A obediência ela traz a bênção do Senhor. Né? Isso. Deuteronômio fala, eu coloco diante de você a bênção e a maldição. O Senhor fala para o povo de Israel, coloco diante de você a bênção e a maldição. Escolha. Então, a obediência ela é fruto de uma decisão. Amém. Mas o Senhor é tão maravilhoso, ele é tão lindo, Jesus é maravilhoso, que ele ainda fala assim, ó, escolha a bênção, escolha a vida. Ele bota a opção e ele diz, vai por Nos aqui, que é orienta, melhor. que é melhor. Mas as pessoas são capazes de escolher, né? O evangelho, o que eu acho lindo em Jesus é que nenhum outro Deus, ele dá liberdade. Todos os outros se impõem. Os outros deuses com D minúsculo, né? Porque o nosso Deus é o Deus verdadeiro. Deus verdadeiro. Mas o que a gente chama de religião, porque Jesus não é religião, é um relacionamento, você tem que fazer algo para ser aceito por aquele Deus. Não, e Jesus é que fez. Ele se deu, ele se entregou, ele que fez tudo. Agora ele só diz, vem, escolha a obediência. Porque se você obedecer, aí a palavra diz, se vocês me obedecerem, vocês comerão o melhor dessa terra. Vocês serão bem-aventurados em tudo que vocês fizerem. Quando você entrar, você será bendito. Quando você sair, será bendito. Onde você colocar a planta dos seus pés, vocês vão tomar por herança. Onde vocês puserem as suas mãos, será próspero. Então, que Deus é esse? Né? Mas esse é fruto da obediência. E ainda tem um plus. Sim. O ser humano em si não é capaz de obedecer ao Senhor. Nós não somos. O Espírito Santo, que vem habitar em nós quando nós recebemos Jesus, ele nos orienta, ele nos ajuda nessa obediência. Hoje eu tava em casa antes de vir, pela manhã, Sara saiu, foi trabalhar, eu não fui pro trabalho, fiquei em casa. E era uma vontade de ler a Bíblia, que nenhum ser humano tem. Então eu li a Bíblia e parava um pouquinho. Aí eu vou ler mais um pouco. Aí eu vou ler mais um pouco. Isso é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É Deus que ele que promove o querer e o efetuar, ele trabalha em nós para que a gente queira ele. Então, a obediência, como Sara falou, é parte do princípio da aliança. Se eu tenho uma aliança com Cristo,
O Espírito me move para a obediência. Isso. E essa obediência traz o resultado. O resultado da bênção do Senhor. Que é ter uma vida bem E a autoridade e a também. autoridade. Isso. E sobre essa autoridade, sobre essa obediência em Cristo. Às vezes a gente percebe que as pessoas, nós cristãos, pagamos o preço por isso. E recentemente eu até lembro de uma história, apóstolo, que foi um alvo de muito comentário, de muitas críticas. Eu já quero aproveitar o gancho para perguntar, né? Porque eu vou aproveitar aqui para perguntar. Polêmica. Polêmica. Referente à autoridade que Deus te deu. Você carrega uma autoridade muito grande. E referente à obediência que Ele te deu. Você sempre obedece quando Ele manda. Sim. Você foi levado pelo Senhor a um lugar público, a um ambiente de muitas coisas. E você foi conduzido pelo Espírito. Que nós que vivemos ao seu lado percebemos o quão grande é o poder do Senhor na sua vida. E você foi Amém. conduzido pelo Espírito Santo a ungir algumas autoridades e ali como é que eu posso dizer? Declarar palavras que o Senhor ministrava ao seu coração. E veio aquela enxurrada, né, apóstola, de crítica, Sim. isso e aquilo. Como é lidar com isso, mesmo tendo a certeza da autoridade que o Senhor te deu e da obediência que você estava tendo? Pra mim é muito tranquilo. Eu realmente não tenho problema nenhum com crítica. Nenhuma desestabilidadezinha Não, assim? eu achei foi ótimo. Por mim tinha feito outra polêmica. Mas vou mentir, né? Porque o diabo é o pai da mentira. Mas assim, quando o Senhor nos direcionou esse episódio de fazermos um culto dentro da prefeitura e gravarmos ali dentro um culto de adoração, né? Sim. A palavra foi: levante um trono pra mim num lugar de governo. Foi de boa lidar com a obediência quando você recebeu? Foi, mas assim, eu achava impossível. Aí o que é que eu fiz? Olha como Deus é maravilhoso. Eu marquei num lugar que era dentro das intermediações da prefeitura ali, mas não era dentro. Era no anfiteatro. Consegui as liberações e tal, aquele negócio todo. Aham. No sábado era chuva. Era chuva, só que o anfiteatro era aberto, né? Era chuva. Gente, eu disse, meu Deus. E agora, como é que vai ser? Aí, uma das pessoas falou assim, por que você não faz no auditório da prefeitura? Eu fiz, pode? Eles pode, tem as liberações, né? Qualquer pessoa pode fazer e tal. Então, a gente foi fazer lá. Então, de fato, Deus nos colocou dentro da prefeitura. E ali, a promessa do Senhor pra nós, pra você que não sabe, é a conquista de 10% de Parnamirim. Sim, é um objetivo. do Nós estávamos Senhor. no ambiente, no útero, no lugar de governo da cidade. E eram dias depois do carnaval. E nos cores de carnaval, as pessoas entregam as chaves da autoridade Sim. pra Mamon. Pra Mamon não, como não, enfim, essas coisas do capeta. Entregam lá. E Deus me deu a direção. Você vai fazer as autoridades entregarem a chave do governo pra mim. Ô, glória! Exatamente. Então eu mandei os convites pra prefeito, pra não sei quem, pra não sei. Mandei os convites. E o povo foi. Tudo debaixo de uma autoridade e de uma obediência. E eu na verdade, eu acho que nem tinha dimensão do que eu tava fazendo. Mas Aham. depois que veio a lapada. Deu e foi embora. Né? Aí, a nossa liderança, nossos apóstolos, a gente foi se preparar espiritualmente em Campina Grande. Levou toda a equipe pra lá, durante o congresso. Aí ele falou, olha, nesses dias, o seu nome vai ser soprado em Parnamirim. Só que eu achei, vai ser soprado de boa, né? Só vão me amar. Vão ser conhecidos. Beleza, tá ótimo. Voltamos, fizemos em obediência, ministrei tudo que eu tinha que ministrar, entreguei todas as palavras que eu tinha que entregar. Quando foi no outro dia, eu dormi, eu já acordei com o meu telefone cheio de mensagens nos blogs, e era a televisão ligando. Eu lembro. E não sei o que, aquele negócio todo. Não, a nota de retratação. Eu lembro que eu disse pra uma jornalista, espera aí. Ela me ligou, né? A gente quer uma declaração, porque os ex-prefeitos estão ofendidos. E não sei o que. Eu achava, eu até brinquei, foi engraçado, né? Que prefeito falando de tal, não se pronunciava nem quando a UPA tava um caos. Agora ele tá se pronunciando por conta disso, é porque tá chateado, né? É porque você viu. Aí eu falei, olha, quando a gente fala alguma coisa que é da gente, a gente se retrata. Mas quando nós somos boca de Deus, a gente não se retrata. Deus não se retrata. O que eu falei foi Deus falando. Então eu não vou me retratar nada. Pode sustentar, pode dizer. O apóstolo Adilson sustenta o que ele disse, porque foi Deus que falou. Glória a E Deus. pronto, e aí arquei com as consequências, que não foram muitas, porque nós estávamos debaixo de autoridade, né? Não tinha nada irregular, a gente não usou dinheiro público para nada, enfim. Estávamos debaixo da direção de Deus. E
só estávamos no lugar público, né? Que qualquer pessoa poderia estar. Em algum momento essas críticas te deixou desestabilizado, desacreditado daquilo que Deus tinha pra você? Mulher mais sentida. Mulher mais sensível, você, apóstola, ficou em algum momento preocupada, desestabilizada com as críticas que vinham chegando pra vocês? Desestabilizada não, mas ninguém gosta, né, gente? De ver Sim. pessoas metendo pau em você ou em alguém que você ama, né? Na igreja, enfim. Mas algo que eu tenho certo no meu coração é que quando ele diz Deus falou comigo, é porque Deus falou com ele. E se ele entregou aquela palavra, Glória né? a Se ele Deus. falou o que ele falou, se ele fez o que ele fez, foi debaixo de uma direção de Deus, né? Eu tenho certeza disso. Então, não fico com nenhum receio, não tenho medo de nada, nem de nenhuma retaliação, porque nós estamos debaixo da autoridade de Deus e Autoridade e obediência. do sangue de Jesus, nos E ninguém guardando e nos respaldando. Ninguém faz nada, ninguém é relevante sem passar por críticas. Sim. Sim. Se você quiser passar despercebido, você não vai fazer Você nada sente que diferente. você é muito atacada Gente, por as área. pessoas vão criticar o nosso podcast, as pessoas vão criticar a nossa música, as pessoas vão ai, por que esse leão na frente da igreja? Não interessa, eu sou muito livre nisso, eu gosto de trabalhar para que as pessoas sejam. Eu não me preocupo com a opinião de ninguém. Eu tenho um patrão, é o Senhor. É a opinião dele que me importa. Não quer dizer que eu sou indiferente com alguma crítica construtiva, com algum conselho, óbvio. Sim. Mas eu realmente não tenho preocupação nenhuma. Ari, eu não tenho preocupação nenhuma. É tipo assim, tá. Fulano tá falando assim, beleza. Confiança, né, em Deus, assim. É confiança em Deus e confiança em mim mesmo. Sim. Também eu sei quem eu sou em Deus. Sim. Eu sei o que Deus me chamou. Eu acredito na unção de Deus na minha vida. Eu acredito no propósito. Eu não tô fingindo, né? Quando Deus fala comigo, se eu disser Deus falou, é porque Deus falou. Não é nada Sim. pessoal. Né? Eu não tenho nada contra as pessoas. Eu não tô falando, se Deus me der uma palavra, não é contra algo ou contra alguém. Eu preciso entregar ser fiel ao Senhor. Aquilo que Ele me disse para fazer. Então, enquanto eu estiver sendo fiel ao que Ele me entregou, ao que Ele me mandou, eu fico tranquilo. Amém, glória a Deus. E as pessoas que são mais próximas de vocês dois, elas têm esse entendimento do tamanho da proporção da grandeza da obediência, da autoridade que vocês têm, o senso de responsabilidade sobre o ministério que o Senhor colocou na mão de vocês. Qual é o maior erro hoje das pessoas que têm a tamanha responsabilidade que vocês têm? Qual é o maior erro hoje de se fazer e acaba perdendo, de fato, tudo isso que constrói? Eu vou falar a minha visão sem falar a sua. O maior erro dos líderes espirituais hoje é achar que o povo é deles. Sim. É achar que as ovelhas são propriedade deles. E nós não temos isso. Talvez seja por isso que as pessoas querem estar, porque eu não tenho apego. Eu amo os meus discípulos, amo cada um de vocês. Mas nós não somos proprietários de ninguém. Né? Deus nos dá pessoas, então eu entendo que tem pessoas que vêm para ficar para sempre. Existem pessoas que vão passar uma estação para nos ajudar naquele tempo específico. E existem pessoas que a gente vai só ganhar para Jesus, mas vão ser de outro ministério, vão para outro lugar. E tá tudo bem, muito bem resolvido isso no meu coração, né? Eu acho que o maior erro que fere muitas pessoas e que a gente recebe muita gente ferida na casa é desse controle, né? Que às vezes fica, aí manipula, por medo de perder mesmo. Não é nem que as pessoas Sim. são más, é por medo de perder. Então você tenta aplicar o controle humano naquilo que é impossível. Porque se Deus disser que a Ariane vai pra África, eu posso tentar segurar você de todo jeito. Contra Deus ninguém resiste. Você, uma hora ou outra, você vai pra África. Não é? Então, eu não tenho como... As ovelhas são do Senhor, eu não tenho como limitar o agir do Senhor. Então, eu acho que o grande erro, o maior erro que faz as igrejas terem tantos problemas hoje, aos meus olhos, talvez algum tempo eu mude essa opinião, é esse controle mesmo, né? Eu acho que as ovelhas são do Senhor. Né? Eu gosto muito a minha liderança não é uma liderança impositiva. É ombro a ombro. Você é meu amigo. Tá comigo aqui. E nessa construção de amizade, existe esse relacionamento. Você confia, eu confio. Nós crescemos juntos. E talvez essa forma diferente de fazer igreja é que faz todo o êxito da casa do amor ser o que é. Né? Crescer, graças a Deus, de forma natural, saudável. Crescer para baixo, sem inchar, né? Crescer com raízes, com estrutura. Amém. E resume para mim, apóstola Sara, em uma frase, o chamado de vocês hoje. Resumam para mim em uma frase, o chamado de vocês hoje. Acredito que ganha 10% de Parnamirim. Ô, né? glória! A gente sempre fala que a árvore ela se conhece pelos frutos.
E entrando também um pouco nesse assunto, né, que o apóstolo acabou de responder, eu acredito que as pessoas se perdem muito, né, nessa ambição de querer dar certo e meio que se perdem no seu propósito. Acabou o tempo, minha filha. Glória. Acabou, já encerrou. Era. Pode continuar, ela falou. Então, acredito que as pessoas se perdem nessa ambição, né, de querer dar certo, de querer crescer, de querer fazer e acontecer, muitas vezes à sua própria custa, e isso acaba se distanciando do real propósito e da sua real motivação para aquilo que você está fazendo, né? Então, o crescimento ele é gradual, é natural. Os frutos vão existir, né? Então, acho que a gente precisa manter os olhos focados em Jesus. E é o que nós, né, acredito que nós vivenciamos isso. A gente vive para isso. A gente, se tiver que abrir mão de coisas, a Casa do Amor não tem noção do tanto que a gente renuncia, né, pelo ministério, pelas vidas, e é tudo com amor. Não existe peso, né? E eu acredito que é por isso que nós vemos os frutos e o Senhor, ele se move. E Ele as se move vidas em amor. são o respaldo, né? A resposta de tanto trabalho e sacrifício. E uma frase que define o teu ministério hoje, apóstolo Adilson. Vem ser amado neste lugar. Não é uma frase, não é um slogan, é um estilo de vida. Nós somos o lugar onde o amor de Deus se manifesta. Nós, que eu falo, não a igreja. Nós, né? Nós indivíduos. Eu quero ser um lugar de acolhimento. Uma coisa que eu amo, é tão bom quando você chega, é tão bom quando você fala. A gente sente Deus falando através de você. Não porque eu sou bom, porque, gente, no meu natural eu mato um. Né? Mas o reino de Deus dentro de nós, ele se move, né? Então, vem ser amado nesse lugar, acho que é a minha frase. Amém. Eu quero dizer a vocês que vocês são bênção do Senhor nessa terra e que 10% de Parnamirim será concedido e o restante será um presente do Senhor na Aleluia. vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. E agradecer pela presença mais uma vez. Vamos ter sempre, né, mais e mais o nosso apóstolo Adilson aqui. Agradecer a você que nos acompanhou, que ficou aqui Sim. com a gente juntinho. Quando tá bonita na câmera, olha ali, Ariane. Vai ficar se achando, viu? Uma luz é uma luz. Eu tô tentando fazer o final do programa. E é isso. Muito obrigada a você que assistiu. Pega cada takezinho, presta atenção, estuda, vai crescer muito a sua vida espiritualmente. Permaneça conosco nos próximos capítulos. Beijo! Sim. Beijo, gente. Tchau, tchau.